Olá, muito boa tarde. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E começou hoje a COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que reúne cerca de 200 países nos Emirados Árabes Unidos. O presidente Lula já está em Dubai para representar o Brasil no evento. Um dos compromissos de Lula, segundo Itamaraty, será apresentar aos líderes internacionais um Brasil que trabalha para se tornar um dos principais protagonistas de uma economia limpa e renovável. A conferência conta com a participação de 3 mil brasileiros, entre representantes do governo e muitos empresários. O principal objetivo da COP desse ano é frear o aquecimento do planeta. Em 2025, a conferência vai ser realizada no Brasil, em Belém, no estado do Pará. E falando agora sobre o mercado de trabalho, a taxa de desemprego caiu para o menor nível em 8 anos, segundo o IBGE. Entre agosto e outubro, o índice foi de 7,6%, registrou, portanto, uma redução no trimestre de 0,7 ponto percentual, isso em relação ao trimestre anterior. Com a taxa, o número de desocupados chega a 8 milhões e 300 mil brasileiros, contra mais de 100 milhões que têm algum tipo de trabalho. Esse número já é o maior em 9 anos. O IBGE também destacou que o número de empregados com carteira assinada também voltou a subir. E olha só, o pagamento da primeira parcela do 13º salário deve injetar pelo menos 100 bilhões de reais na economia do país. A Associação Comercial estima impacto positivo no consumo, mas menos intenso devido ao endividamento das famílias. A estimativa, baseada em um estudo do DIEESE, que prevê um total de 291 bilhões de reais injetados na economia até o fim do ano, considerando todas as parcelas e os abonos antecipados em 2023. Em meio a recordes de endividamento das famílias e a programas de renegociação, como o Desenrola Brasil, uma parte do valor deve ser usada para o pagamento de dívidas. Mas, segundo especialistas, deve sobrar uma porcentagem para ser usada no consumo. A Associação Comercial espera um impacto positivo para o comércio em função do aumento da confiança do consumidor, da recuperação da renda e do emprego, da redução da inflação e da taxa básica de juros, a Selic. Com isso, a expectativa é de retomada das vendas, com crescimento de cerca de 2% no ano em relação a 2022. As vendas cresceram 0,6% em setembro, segundo pesquisa mensal do comércio do IBGE. O setor acumula alta de 1,8% no ano e já opera 4,9% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020. Já para aqueles que têm reserva de emergência formada, o 13º pode ser uma oportunidade para procurar fazer investimentos. Além disso, usar o benefício para algum tipo de lazer, como uma viagem, também é uma opção para quem já quitou todas as dívidas e já tem um fundo de reserva. O grupo terrorista Hamas assumiu a autoria de um ataque em Jerusalém. 3 pessoas foram mortas a tiros em um ponto de ônibus. 2 palestinos abriram fogo contra um grupo de israelenses que estava nesse ponto. 2 idosos e uma mulher morreram. Outras 6 pessoas ficaram feridas. Os atiradores tentaram fugir, mas foram mortos no local. O ataque aconteceu horas depois do anúncio de extensão do cessar-fogo entre Israel e Hamas. A nova trégua vai durar 24 horas. E ainda falando sobre o assunto, a Organização Mundial da Saúde afirmou que um cessar-fogo definitivo entre Israel e Hamas é possível, mas aqueles com influência não fazem o suficiente para concretizá-lo. A entidade voltou a expressar preocupação com o sistema de saúde em Gaza. A Agência de Saúde da ONU pede a libertação dos reféns mantidos na faixa de Gaza e um cessar-fogo contínuo para que a ajuda possa continuar a ser entregue no enclave palestino e aliviar o sofrimento dos civis. Então a pergunta é, aqueles que têm influência farão de tudo para impedir isso? Quero dizer, parar, manter a pausa ou, em última instância, ter um cessar-fogo e, você sabe, ter uma solução política para esse problema?
having a political solution to this problem. Tedros disse que a pausa nas hostilidades permitiu que a OMS aumentasse as entregas de suprimentos médicos em Gaza e transferisse pacientes do hospital Al-Shifa, o maior do território, para outros no sul da faixa. Apenas 15 dos 36 hospitais no enclave ainda funcionam com alguma capacidade, mas estão completamente sobrecarregados. No norte, apenas 3 dos 25 ainda operam no nível mais básico e faltam água, combustível e alimentos. Os perigos se multiplicam em torno das usinas nucleares ucranianas devido à proximidade dos combates com as tropas russas e aos cortes de eletricidade. O alerta foi feito pelo diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica. Na França, onde visitou um local onde serão enterrados resíduos radioativos, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse que os perigos em torno das usinas nucleares ucranianas se multiplicaram. Sobre a central de Zaporizhia, a maior da Europa, o argentino disse: há toda uma gama de perigos que estão se multiplicando e que acho que estarão conosco até o fim do conflito. Com a nossa presença contínua, estamos tentando mitigar um pouco, ter um efeito dissuasivo em todos, evitar que a miséria desta guerra seja agravada por um acidente com consequências radiológicas. Pour éviter que à la misère de cette guerre, on ajoute un accident avec des conséquences radiologiques, n'est-ce pas? Grossi também mencionou cortes de energia, que representam um risco para a função de resfriamento dos reatores. A usina de Zaporizhia caiu nas mãos do exército russo em março de 2022. Desde então sofreu um incêndio e foi cortada da rede elétrica em várias ocasiões. Uma situação precária que gera o temor de um acidente nuclear importante. As partes em conflito trocam acusações de quererem provocar uma catástrofe. Hoje, dia 30 de novembro, é o dia da cibersegurança, um tema que ganha cada vez mais força em um mundo digital. O vazamento de dados e ataques de hackers têm aumentado nos últimos anos e causado prejuízos para usuários e empresas. O gerente de tecnologia, Rodrigo Milan, traz algumas dicas para proteger seus dados na internet. Acompanhe. Quando a gente fala de cibersegurança ou navegar na internet com segurança, tem algumas dicas bem básicas que podem ajudar muito qualquer pessoa. Nunca existe oportunidade boa demais que cai do céu para você. Quando você recebe uma mensagem de texto via WhatsApp, aplicativo de mensagens ou próprio SMS, pensa 2 vezes antes de clicar em alguma coisa relacionada a isso. Geralmente tem uma modalidade que se chama phishing, onde as pessoas jogam a isca para tentar fisgar uma pessoa ali para cair num golpe. Você pode se dar muito mal. Toma muito cuidado também com ligações de banco. O banco nunca liga para você pedindo para que você digite uma senha para receber um dinheiro represado ou para reconhecer alguma quantia que foi gasta indevidamente do seu cartão. Muitas vezes, a melhor forma de você se privar disso daí, você não cair num golpe desse tipo, é você pegar e fazer uma ligação para o seu banco e através da ligação que você faz para o telefone oficial do banco, verificar se você está realmente com alguma pendência ou alguma coisa para resolver. Aí sim você pode pegar e digitar uma senha com mais segurança. Tá? Tome cuidado com aplicativos que você instala em seu celular, em locais onde você coloca uma mensagem coloca os seus dados pessoais. Pessoas mal intencionadas podem usar esses itens aí para poder se apropriar dos seus dados e tirar vantagem sobre você. Tome sempre cuidado com os seus dados, porque eles valem mais do que você imagina. É isso mesmo, dicas valiosas. Vamos sempre tomar cuidado com os dados. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, uma ótima tarde para você e até mais.